Ok, pessoal, então vamos lá iniciar o nosso curso completo de Vim Moderno e Vim Script. E para começar do início, vamos fazer aí uma breve introdução para ir se familiarizando um pouco. E é legal também a gente saber a história, quem são os caras, como que funciona. Até porque se a gente for discutir, debater sobre algum assunto relacionado, alguns temas meio polêmicos que existem, né? Então a gente já pode falar sobre isso. Então o Vim, que a gente conhece, na verdade ele é o Vim Improved, que significa VI melhorado. O VI é mais ou menos esse logo aí. Lógico que esse logo tá bem moderno aí, com emblemas 3D, mas foi o que eu encontrei pra gente falando. Esse VI aí significa Visual Editor. Ele era utilizado nos sistemas Unix e baseados em Unix antigamente. Apesar de ser bem básico, ele para aquela época era bem avançado já tinha funcionalidades bem interessantes. Como eu disse, ele funciona não somente no Linux, mas também se você rodar aí um sistema Unix diferente que você não conhece, aí um AX da vida, você vai conseguir encontrar e também utilizar o VI normalmente. O VI, né, o Visual Editor, foi criado por esse cara aí que apareceu, Bill Joy. Já o Vim, que é o VI Improved, VI melhorado, ele foi criado por Bram Mulliner. Esse cara aí, esse Bill Joy, ele criou isso aí, esse VI em 1976, ou seja, nem eu era nascido. Como eu disse, também ele funciona nos BSDs, né, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD. Existe uma guerra bem interessante, né? Agora tá até legal essa guerra, tem vários memes na internet, mas antigamente era uma guerra bem acirrada entre o editor de texto Emacs e também o Vim. O editor de Emacs ele é tão poderoso quanto o Vim, muitos consideram ele até como um sistema operacional, ou seja, dá para você fazer muita coisa somente com o Emacs funcionando aí no seu computador, só que o Vim não fica para trás, né? Ele, na verdade, ele tem uma melhoria um pouco diferente, as características diferentes do Emacs, e pela facilidade também. Só que o que deixa o Vim indicado por várias pessoas e muitas pessoas o utilizam é por causa do POSIX, que é esse padrão que apareceu aí. Significa Portable Operating System Interface Based on Unix, ou seja, você vai escrever um código que ele vai funcionar, o código do Vim. No caso, ele funciona em vários tipos desse sistema. É interessante isso aí, até porque o Emacs, o cara que criou o Emacs, eles também criaram um padrão POSIX. Só que o Vim ele aceita melhor o padrão POSIX do que o próprio Emacs. Ou seja, o que é o POSIX? O POSIX é, por exemplo, se você for instalar, se você for escrever em outra linguagem, a linguagem que começa pela direita, ao invés de começar pela esquerda, escrever. Então, tudo isso aí o POSIX consegue manipular, consegue entender, consegue resolver de maneira fácil. Por isso o Vim ele é mais utilizado do que os demais. Algumas características do editor de texto Vim. Vamos lá. Suporta expressões regulares em busca, ou seja, quando você vai buscar lá no Google, você escreve lá número de telefone, aí vai aparecer vários números de telefone. Se você está pesquisando num texto que você tem gigante de inúmeras linhas, 1000 linhas, sei lá, você vai pesquisar o número de telefone, você não pode escrever número de telefone. Como que você vai pesquisar? Você vai descobrir que os números de telefone têm um padrão. Vamos supor lá, o DDD está entre parênteses, depois vem um espaço, depois vem 5 caracteres de números, né, dígitos, depois vem um traço, depois mais 4 caracteres de dígitos, digamos assim. Então você vai conseguir pesquisar todos que tiverem com esse formato, que é a forma de você entender como funciona a expressão regular. Ele mapeia qualquer tecla do seu keyboard, né? Se você quiser fazer Ctrl S, pode mapear o Ctrl S no seu Vim. A gente vai ver isso aqui no curso. É bem interessante esse negócio de mapeamento. O meu Vim não é igual ao seu, não vai ser igual de ninguém, porque cada um cria os mapeamentos que é melhor para si mesmo. Por isso que ele é tão utilizado. Muita gente gosta. A gente fala assim, nossa, ele é difícil. É difícil para quem não entende, para quem não sabe. Para quem sabe como que funciona, ele na verdade já é uma mão na roda, ele funciona muito melhor do que qualquer outro editor de texto aí, tá? Também suporta destaque de sintaxe para mais de 500 linguagens, corretor ortográfico, mas isso aí só a partir da versão 7.0. Funciona tanto no console ou terminal, quanto em ambiente gráfico, aí seria o Gvim. E vários temas de cores, se você quiser mudar tema de cores, por exemplo, aqui nesse slide aqui tá com fundo preto, letras brancas e as destaques estão com outra cor. Se você quiser criar um outro esquema, você não precisa mudar um por um, né? Automaticamente ele vai lá usar um esquema que o fundo é preto, as letras vão ser azuis, por exemplo, e as que você destacar a cor que você desejar. Vamos lá, instalação. Para a gente instalar o Vim, na verdade o VI já está instalado em todos os sistemas Linux, né? Se você está utilizando um Linux ou macOS, tenha quase certeza que ele já está instalado. Certeza absoluta, tá? Já o Vim você pode utilizar o seu, e o NeoVim também, você pode utilizar o seu gerenciador de pacotes. Vai lá, sudo apt install vim. Aí se você também quiser o Gvim, como a gente falou, o nome dele é gtk-vim ou Gvim mesmo. E também você passa lá o nome NeoVim, tudo em minúsculo, lógico, que é assim que funciona. E aí você consegue instalar. Para quem vai utilizar em Windows,
Aí é interessante você ir lá no vim.org/download.php, você consegue fazer o download do .exe e instalar na sua máquina. E o NeoVim também é nesse endereço aí. Você vai lá no GitHub e consegue lá as versões que você deseja para o seu sistema. Então no próximo capítulo a gente vai ver mais detalhes aí, como utilizar coisas mais interessantes.